Salve, salve amigos, vamos chegando para nossa live da semana. Vamos esperar só uns minutinhos o pessoal ir entrando, recebendo a notificação. Tenho muitas coisas para compartilhar hoje. Temos uma semana aí pela frente eletrizante. Então fiquem comigo se vocês querem receber algumas coordenadas, alguns insights para como melhor navegar aí nessa semaninha que chega com tudo, tá? Só tomar mais um mate e a gente já começa em seguidinha. Vocês estão me ouvindo bem? Por gentileza, se puderem confirmar. Maravilha! Então vamos nós! Bom dia para quem é bom dia, boa noite para quem é boa noite e feliz agora então para todos nós. Sempre nos recordando que o estado natural da realidade é paz e harmonia. E a gente só consegue sintonizar nessa força se a gente está de fato na presença do aqui e do agora. Por isso que toda segunda-feira, né, para quem acompanha aqui meu trabalho, a minha arte, a minha medicina, que eu procuro compartilhar com as pessoas, eu sempre trago essa compreensão. Arro? Então vamos dar boas-vindas aí para todos e para todas que estão me ouvindo. E olha só a temática da live de hoje, o que nós vamos abordar, tá? Então assim, ó, primeiro é uma semana muito especial que vai estar nos inspirando aspectos de cura. Cura do nosso sagrado masculino. Então tudo que rege esse universo mais de força, de poder, de sexualidade, né, de a gente se bancar na vida. Tópico 1, tá? A gente vai ter a lua nova, né, nessa semana aí no signo de Gêmeos, bem no dia do portal 6/6, na quinta-feira. Então é um super... também uma outra tópico que a gente vai desenrolar no decorrer da live. A gente tem o Mercúrio ingressando no signo de Gêmeos em algumas horas. A gente está com um aspecto muito lindo do Sol conjunção Vênus, Plutão sextil Júpiter. Então, enfim, fica comigo que a gente tem uma série aí de trânsitos, né, lá nas esferas celestiais que vão estar de fato aí nos impactando no decorrer dessa semaninha, ok? Então eu quero começar trazendo, né, essa perspectiva da cura, né, da cura do sagrado masculino que a gente vai estar sendo expostas aí, tanto se você é mulher, né, então todo o teu lado masculino, como se você tá aí nesse momento, nessa encarnação, né, no sexo, né, com vindo como homem. Então todos nós temos aspectos que precisamos revisar e essa semana a gente vai estar sendo bastante convidativo para a gente olhar para todas essas nuances, tá? Então olha só a dica, procura refletir o que estava acontecendo lá na tua caminhada, na tua jornada há 2 anos atrás, por volta de junho, julho de 2022. Então, mais ou menos o que está se apresentando nos céus hoje e durante toda essa semana, principalmente em relação ao Marte, que vai ser o nosso foco aqui, né, é muito parecido com o que se apresentou já na tua vida entre junho e julho de 2022. Então, pode ser que agora tu está recebendo uma outra camada dessa experiência, dessa oportunidade, dessa cura, dessa revelação, para que você se aprofunde, tá? Então a gente começa por aí. Claro que o que também essa semana vai nos trazer com muita força, devido toda a influência do signo de Gêmeos, né? E todo esse bombardeio que a gente está recebendo do elemento ar, é muito convidativo que é para estudos, para pesquisas, busca de novas ferramentas, né, te trazendo inclusive até a parte da ciência, da tecnologia, da inteligência artificial, você ampliando os teus horizontes, expandindo o teu universo. Então essa semana tem uma assinatura muito forte para realmente a gente fazer as coisas acontecer, com muita inspiração e muita expansão, tá?
Então essa semana é capaz de a gente ter aqueles momentos assim, uau, não acredito que eu não tinha pensado nisso antes, ou acessado isso antes, ou conhecido, ou experimentado. Então já vão se preparando aí, como eu mencionei no início, uma semana eletrizante, tá? Então assim, a gente já começa a segunda-feira a todo vapor com a influência da Lua navegando no signo de Áries. Na verdade, a gente já vem com essa Lua em Áries desde sábado. Inclusive, na live da semana passada, eu até elogiei esse posicionamento da Lua em Áries, que na semana passada estava muito positivo, só alinhado assim com a força luz do arquétipo de Áries, né? Que é essa pegada de ação, de movimento, de liderança, de querer romper e derrubar os obstáculos. Porém, entretanto, todavia, a partir de hoje, agora começou a vir o lado de Áries um pouquinho mais delicado, mais denso, o seu lado sombrio, né? Principalmente porque hoje, principalmente entre hoje e amanhã, essa Lua em Áries está em conjunção com o Quirón em Áries e o Marte em Áries. Então, por isso que a chamadinha dessa live também fala sobre a cura do sagrado masculino. Então, a gente vai falar muito sobre isso agora, tá? Então, assim, gurias, imagino que aí na caminhada de cada uma de vocês, entre ontem e hoje, pode ter se apresentado algumas experiências, alguns cenários que trouxe para a superfície essas delicadezas, né? Ou seja, um convite para a gente olhar para a verdade do nosso guerreiro interior. Porque o que a gente tem que lembrar, tá? Só recapitulando um pouquinho para quem não tem tanta conhecimento sobre astrologia. Quirón fala de feridas de alma. Quando a gente olha, faz uma leitura de mapa astral completa, né? O Quirón ali nos revela os nossos traumas, as delicadezas, as questões que a gente precisa ressignificar, perdoar, curar, né? E o Marte é o nosso guerreiro, né? Imagina a nossa força de vencer, de lutar, o nosso tesão, os nossos desejos, a vontade de penetrar, de conquistar. Imagina que esse Marte está justamente em domicílio, ele está em casa lá nos céus, que é justamente no arquétipo de Áries. Então tu imagina essa potência, só que tá todo mundo de mãos dadas, tá? Inclusive a própria Lua, que fala de emoções, fala do nosso sentir, né? Então tu imagina que isso tá assim de uma certa forma bastante desafiador. Então eu te convido a ir para você refletir sobre a verdade do teu guerreiro, do teu lado masculino, que seria então esses pontos que eu trouxe, os teus desejos, a tua relação com o poder, né? Será que eu sou muito mais dominadora ou muito submissa? Como está a minha sexualidade, a minha capacidade de comando, de ter voz? Como está a minha força vital? Né, a minha coragem, a minha segurança pessoal, a vontade de lutar pelos meus desejos. Então, tudo isso vai estar se apresentando para nós, né? Para a gente observar aí no decorrer dessa semana. Mas com ênfase entre hoje, segunda-feira e amanhã. Então, perceba aí com sinceridade como que tá o teu nível, né? Se você tem facilidade ou se você tem dificuldade na tua vida, por exemplo, com tomada de decisões, né? Como está a tua relação com a coragem de viver a tua verdade, né? A autêntica expressão do teu ser. Como você se posiciona nos teus relacionamentos, né? Você consegue ter essa perspectiva do respeito? Você se dá o respeito? Né? Olha toda a temática que está trazendo, né? Para a gente ressignificar, gurias, a gente trazer um refinamento dos nossos padrões, dos nossos comportamentos, para que isso de fato nos leve para uma vida mais leve, mais significativa, beleza? Então sempre, como eu trabalho com a Shamanic Astrology, é essa a pegada, né? A integração do nosso lado luz e sombra, para que a gente possa viver nesse espaço de inteireza, de integridade.
Ou seja, aquilo que eu penso condiz com o que eu falo e a maneira que eu ajo, né, com o meu sentir. Existe essa congruência na minha vida, essa caminhada harmônica, né? Então assim, ó, percebe que a gente vai ser testado, né? Já estamos desde ontem, principalmente, e isso tende a ficar bem enaltecido no dia de hoje e amanhã. A gente está sendo testado. E quem normalmente são as pessoas que vão nos trazer esse tipo de vivência, de experiência e de crescimento? São os nossos parceiros, os nossos filhos, né? Os nossos colegas de trabalho, os nossos pais. Então perceba como que tá essas interações, tá? Então lembra que eu falei no início dessa live? Tenta te recordar, inclusive, o que estava se apresentando na tua vida, muitas vezes até em formas de desafios lá há 2 anos atrás, entre junho e julho de 2022. A gente tem que lembrar que o Marte, ele faz movimentos e ele fica em torno de 2 anos, né, trazendo aquela temática pra gente desenvolver, ressignificar, tá? Então já fica a dica aí para vocês. Então assim, ó, vamos todas, né, na medida do possível, aproveitar a energética dessa semana pra gente refletir de fato sobre esses padrões disfuncionais que a gente tá insistindo ainda em nutrir. Porque quer você queira ou não, ou talvez de uma maneira consciente ou inconsciente, a gente tem que perceber que é a gente que permite isso. Esse emaranhado tudo, né? Claro que isso é baseado que nos nossos traumas, né? Nas crenças limitadoras que a gente comprou, os nossos medos, as nossas inseguranças, todo o conteúdo da nossa caminhada, né? Do que a gente aprendeu da mamãe e do papai, tudo isso, né? Então percebe que isso vai estar pipocando na nossa vida, do nosso cotidiano no decorrer dessa semana. E como a gente está falando do signo de Áries, que é o que está em evidência, a gente sempre tem que olhar para Libra, que é o seu oposto, né? Então, se a gente sabe que Áries é o primeiro signo do zodíaco, que fala, né, desse pioneirismo, dessa liderança, ele é o signo mais visceral, gurias, né? Os meus desejos, os meus instintos, é uma coisa mais egóica, né? Enquanto a gente tem o Libra, que rege lá a casa 7 do nosso mapa astral, que fala do outro, né? Então, ou seja, toda essa questão da diplomacia, percebe o libriano, né? Ele tende a colocar o outro em primeiro lugar, né? Então percebe como vai estar em ênfase essa semana justamente essa habilidade de trazer harmonia na dinâmica do eu e do outro, do dar e do receber, né? Então assim, ó, o que a gente precisa estar atento, né? Para não ir para os extremos, porque o Libra, o que acontece? Ele tem as questões, né? O lado sombrio dos librianos é justamente essa questão de se anular, se moldar para caber, né? Então a gente é muito conhecido como a people pleaser, né? Ou inclusive questões até de codependência, né? Tudo isso é muito forte para os librianos. Eles enaltecem muito o quanto o outro enxerga ele. Ele tem um medo de perder aquele respeito do outro, a admiração, a amizade, a conexão. Então ele acaba fazendo tudo em nome disso, tá? Então fiquem atentos a tudo isso, gurizada, que isso vai estar assim, ó, muito em evidência, principalmente entre hoje e amanhã, segunda e terça-feira. Só um parênteses aqui antes de a gente continuar nessa questão do Libra. Porque o que a gente também tem que ficar atentas é a questão disfuncional do Áries, né? E às vezes uma maneira de compensar isso, ele acaba sendo o que? Muito agressivo. Agressivo, explosivo, né? Essa questão da competição, da intensidade. Então, cuidado, olha os extremos, né? Então, o que a gente estava falando, né?
sobre essa questão dos librianos, essa tamanha diplomacia. Eles têm um senso de justiça muito grande, então isso também às vezes acaba levando eles para situações, às vezes até de dificuldade de decidir, de se posicionar, porque conforme o que eu vou dizer, talvez não vá agradar o outro, e isso pode gerar algum conflito. Lembre-se que eles querem evitar o conflito a todo custo. Então eu quero trazer 2 pontos importantes para que vocês percebam dentro desse tipo de comportamento. Tá? Primeiro, isso também é uma forma de manipulação, librianos queridos. Percebam, se você não está agindo pela verdade, pela autenticidade do teu coração, né? Você tá, vamos dizer assim, ó, agindo como o outro gostaria que você agisse, falando o que o outro gostaria de ouvir, não é você. Se você está dizendo sim, querendo dizer não, é manipulação. Primeiro ponto, tá? Segundo, quem vai se sentir abusado e explorado numa última instância é você. Pois é você que não está sabendo colocar os teus limites sagrados, os teus boundaries. E isso está muito conectado com a falta de respeito próprio. Pelo fato de eu não me respeitar, eu não consigo impor, né, essa visão de respeito ou de amor próprio. Gurias, como é que tá chegando essas mensagens aí para vocês? Tá fazendo sentido? Librianos e arianos que quiserem se prontificar, né, se conseguem, né, compartilhar conosco que sim, o quanto às vezes isso faz de fato parte do cotidiano, das questões que esses 2 signos muitas vezes, né, acabam ali nesse tipo de delicadeza, né? Ai, que bom que tá fazendo sentido. Muito obrigada, gurias, muito obrigada. Então, assim, eu já quero aproveitar para convidá-las. Imagino que já apareceu aí para vocês, se vocês gostam desse tipo de assunto, nessa profundidade, que vocês que já conhecem o meu trabalho, que estão me seguindo, ou os que estão chegando agora, né, sabem que eu vou num nível bem profundo, trazendo essa visão ancestral da astrologia, inclusive do sincronário da paz. Eu vou trazer um workshop maravilhoso, gurias, que chama Sintonizando Almas. Descubra a alquimia dos relacionamentos através da astrologia. Um workshop bem legal que vai ser no dia 12 de junho, lá, dia do Santo Antônio, dia dos namorados, né? Justamente para trazer o quê? Nos ensinar como funciona essa dança dos 12 arquétipos da astrologia e como a gente pode fazer essa simbiose do Sacred Marriage, né? Para sim a gente conseguir nutrir relacionamentos saudáveis, conscientes e mais leves, tá? Então, se você curte a maneira como eu trago, a linguagem, a didática, ou você é apaixonada por astrologia, eu vou estar desenrolando todas as características de Vênus, de Marte, fazendo essa união. Olha o que as gurias estão falando ali. Tenho lutado muito por essa dificuldade, me posicionar, acho bem difícil. Super pertinente, com sentido, essas energias que estão por aqui. Viu? Ai, que bom! Exatamente, é que não adianta, eu estou fazendo uma leitura do que está se passando nos céus. Então, de um nível ou de outro, está nos afetando, a gente está recebendo essa irradiação, né, das esferas celestiais. Lembre-se, as above, so below. O que está se passando lá no andar de cima, tem uma referência aqui no andar de baixo. É do macro para o micro, todos somos um. Então a gente também começar a se enxergar, né, como parte integrante dessa rede, né, de tudo que envolve a natureza, tá, gurias? E a gente tá falando aqui de sim, né, de estrelas, de planetas, de constelações que fazem parte disso tudo. Gurias, o workshop Sintonizando Almas, então, vai ser 1h30, começa às 7 da noite, vai até às 8h30. Esse horário é aqui da Austrália. Só que ele vai estar disponível tanto ao vivo como só a gravação, tá? Então, só para vocês terem uma ideia, é $27 o ticket para participar do workshop, ou em reais é R$90, tá? E se eu tiver ao vivo lá comigo, no mínimo 30 participantes, eu vou fazer o sorteio de uma sinastria amorosa.
que é uma leitura astrológica que eu faço, que eu interponho 2 mapas astrais, o da mulher e o do homem, e a gente faz a análise desse relacionamento. Os pontos de compatibilidade, de afinidade, de desafio, a gente faz toda uma leitura ali, né, do potencial dessa relação. Então eu vou sortear essa leitura se eu tiver o mínimo de 30 pessoas ao vivo. Então já isso está bem claro ali como requisito, tá? E olha a segunda vantagem, gurias. Quem se inscrever no workshop até o dia 6, no portal 6/6 da Lua Nova, que vai ser na quinta-feira, vai estar concorrendo a uma vaga no detox da nossa nutri querida, da Camila Ferraz. A gente fez uma parceria muito bacana. É o detox de corpo e alma, que começa oficialmente no dia 10 de junho. Vão ser 21 dias, né, onde o que? Tu vai estar trabalhando toda a nuance do teu corpo, da tua nutrição, da tua consciência. E esse detox da Camila, inclusive, ele tá com uma pegada, a temática, os pilares vai ser ação, consistência e foco. Tá? Então, dentro do detox, que é 21 dias, eu também vou ter uma participação. Eu vou trazer uma fala sobre esse ano de Saturno, que é um ano de responsabilidade, de a gente botar a mão na massa. Então, olha que bacana, tá? Quem comprar o workshop do Sintonizando Almas até o dia 6 de junho, quinta-feira, concorre a uma vaga, uma cortesia para participar do detox da Camila. Ok? Qualquer dúvida, qualquer dificuldade, já me chama aqui que eu já esclareço, tá? Então, no dia 7 de junho, a Camila já tem uma primeira aula dentro do detox, mas ele começa oficialmente no dia 10. Tá? Então, é por isso que eu tô colocando até o dia 6, né? Para que a pessoa possa já aproveitar desde o início, tá bom? Então, qualquer dúvida, curiosidade, dificuldade, só me chamar em inbox. Eu espero que vocês aproveitem. Amadas, em algumas horas a Lua já vai migrar para o signo de Touro. Então, assim, ó, nesse primeiro momento, como a gente tá com o Plutão navegando no signo de Aquário, dá treta, tá? Então, assim, ó, se você tá com algum impasse com o parceirinho, com o coleguinha, né, com alguma dificuldade, eu sugeriria não falar nada hoje, tá? Assim, hoje as coisas tá tudo muito latente, as feridas, as dores, todo o emaranhado que eu trouxe lá desde o início, que já tá pegando desde ontem, tá? Então não dá pra cutucar essas feridas nesse momento. Eu deixaria pra partir de amanhã. Então deixa a coisa, né, ficar um pouco mais tranquila no andar de cima, porque senão tende a colocar o quê? Mais lenha na fogueira. E essa questão com o Plutão Lua pode trazer teimosia, bater de frente, a gente não quer nada disso, né? Então, dica, deixa para partir de amanhã, tá? Porque a Lua navegando em Touro, ela vai formar aspectos maravilhosos com a galera que tá em Peixes, que é o Saturno e o Netuno, trazendo inclusive até uma perspectiva assim bem mística, mágica, aquele lado assim bem espiritual, tá? Então essa seria aí a grande vibe, a grande dica, porque a partir de amanhã a vibe começa a melhorar, tá? De quarta-feira à noite até sexta-feira à noite, a Lua vai estar transitando então no signo de Gêmeos, para completar a festa que está no ar deste arquétipo. Então, gurias, a gente não pode esquecer, né, que Gêmeos está associado ao elemento ar. Ele é o grande estudante do zodíaco, muito curioso, muito versátil, muito dinâmico, essa capacidade de olhar as perspectivas, né, múltiplas possibilidades. Lembre-se que Gêmeos é o signo do comércio, do escambo, das trocas, da malandragem, tá? Então eles têm aquela lábia, aquela sedução, né, todo aquele... Então isso, imagina que isso tudo tá em ênfase. Então a tua capacidade de pesquisar, de ler, o intelecto, ciência, inteligência artificial, tecnologias, tudo tá assim, ó, explodindo, tá? Então a gente tá com uma capacidade de buscar soluções criativas também, né, com muita força.
Então, assim, ó, aproveita, porque na quinta-feira, né, a gente inclusive vai ter uma lua nova no signo de Gêmeos. Então, lembrando que para ter uma lua nova, a gente tá com o Sol já no signo de Gêmeos e chega a lua. Então, quando a gente tá com os dois signos, com os dois, né, no mesmo signo, a gente chama de lua nova. Ou seja, tem toda a energética do início, plantar novas sementes. O que eu vou estar nutrindo, cultivando, alimentando para que eu tenha a minha colheita lá na lua cheia. Não é verdade? Tá? Então, assim, ó, aproveita então para o quê? Dar início aos teus projetos, às tuas ideias, que deve estar borbulhando aí de ideias, de pensamentos, de projetos, né? Tudo isso muito em evidência, tá? Todos os signos mutáveis vão estar ativos, né? A gente vai estar com a lua nova na quinta-feira, dia 6/6, inclusive está sendo conectado com um super portal aí de energético, né? E todos os signos mutáveis, que é Peixes, Virgem, Gêmeos e Sagitário, tudo que você tiver no teu mapa entre 0 e 22 graus, desses 4 signos, isso vai estar em evidência. Então ali tu tá com maior potencial de dar início, nascimento, trazer luz, fazer a transformação aí necessária. Tá bom? Então assim, quem vai ser a grande regência, a grande assinatura dessa lua nova em Gêmeos, traria informação para nós o Mercúrio, que é o regente de Gêmeos, que já vai estar navegando em Gêmeos inclusive. Então você percebe, né, o quanto a gente está, de novo, reforço, a gente está sendo muito encorajado a ampliar os nossos horizontes, tá? Inclusive novas técnicas de cura, né, trazendo novas ferramentas, novas realidades, é um boom, gurizada, é um boom. Então, assim, é ótimo momento para você comunicar, espalhar a tua mensagem, divulgar, sabe? E claro, ou também pode trazer assim, ó, eu vou estudar, eu vou pesquisar, eu vou ler, também, tá? Mas se você já tem aí definido, né, o teu plano, o teu projeto, a tua arte, a tua medicina, por que não compartilhar com os nossos irmãos, tá? Então, encorajando para isso tudo. Já na sexta-feira à noite, daí a lua o que? Vai migrar para o signo de Câncer, onde vai ficar até segunda-feira, tá? Nas primeiras horas de segunda-feira. Então o que? O final de semana tende a ser muito mais família, né? Trazer essa coisa do ambiente doméstico, cuidado com o lar, até uma energia até mais introspectiva. Então aproveita que a semana tá bem pegada, faz tudo que você aí, né, tá sendo estimulado a trazer para a roda, né? Sempre atento às questões da cura lá do guerreiro, né, para não explodir nos coleguinhas, né, não ficar reativo, impaciente, agressivo. Então percebe que essa semana ela tem ali algumas nuances que a gente tem que estar atenta, tá? Mas o final de semana tende a ser muito mais amoroso, muito mais acolhedor, tá? Do que o início da semana, vamos assim dizer. Beleza? O que vocês conectaram com essa mensagem? Como é que chegou aí para vocês? Quero trazer aqui algumas perspectivas do Sincronário da Paz também. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o workshop, Sintonizando Almas, vai ser sensacional, gurias. Tô preparando tudo com muito carinho, com muito amor, tá? E olha só que alinhamento sincrônico, né? Porque tu imagina que lá no Sincronário da Paz, a gente já está no 5º dia da onda do vento magnético branco. Foi na quinta-feira passada, eu compartilhei com todo mundo lá nos meus stories, né? Quem acompanha o meu trabalho mais de perto, quando foi o primeiro dia da onda, foi quinta-feira, eu não me esqueço, porque eu fui num evento, né? Imagina que uma onda do vento magnético branco, olha a boquinha, fala de comunicação, de espalhar a nossa mensagem.
Fala de respiração, fala de espírito, então a importância de estar conectado com o nosso espírito, com a verdade da nossa alma, que a nossa fala venha da boca do espírito, não da boca do ego, né? Então isso tudo é muito importante, é uma onda branca que fala de refinamento, que fala de humildade, mas ela também traz todo esse potencial de o quê? De espalhar a mensagem no mundo. Então tu imagina que a gente olha astrologicamente o que está acontecendo, essa festa do signo de Gêmeos, né? Que é toda a descrição que eu trouxe para vocês. Que maravilha! A geminiana aqui está muito à vontade de recomeçar o meu trabalho de arte-terapia, sentindo o chamado de oferecer minhas skills para a nossa comunidade. Perfeito, Esme, é exatamente isso. E tu percebe quando a gente está alinhado com as forças da natureza, gurias, a gente recebe instruções, saca? Quando você está alinhadinha com a força, você está a serviço. Imagina, tu quer trazer a tua contribuição genuína, a tua própria centelha divina que quer se expressar através de ti. Então é só vai. Ai, obrigada, Esme, por compartilhar e parabéns aí por retomar, sim, a tua medicina que é tão necessária. Eu, particularmente, já tive oportunidade de ter terapia com a Esme. Incrível, gurias. É só experimentando pra ver, né? Que ela vai lá nas questões da nossa criança, é a coisa mais linda, tá? Então já fica o convite aí também. E olha só, 5º dia da Onda Encantada, é hora de a gente reunir recursos e irradiar o nosso comando, o nosso poder pessoal. Olha a posição que tá, né? E hoje, cara, a gente está calibrado pela energia do enlaçador de mundos branco, que fala do poder da morte. O enlaçador fala de transformação, da capacidade de deixar morrer. Perdoa, solta, desapega, libera, dissolução do ego. Né? Porque quando eu tenho coragem de soltar aquilo que não está me favorecendo, o novo se apresenta. Novas oportunidades, realidades, experiências, pessoas. Então hoje é um dia assim, ó, desapega, solta, tá? É muito forte e só que ele é muito impactante, né? Então se eu quero estar conectada com o meu espírito, trazendo um poder de comunicação efetivo, magnetizante, eu tenho que ter essa habilidade de soltar o que não está funcionando. Coragem de soltar aquele seguro, aquele estável e se arriscar, se jogar. Então lembre-se que é uma semana que convida para tudo isso. Inclusive, busque novas ferramentas, novas tecnologias, novos conhecimentos, tá? Então isso está muito em evidência, beleza? A gente está ainda aqui na primeira semana no epital vermelho, que traz essa ideia de nascimento, né? Ou seja, vai estar bem alinhado com a lua nova no signo de Gêmeos, trazendo qual é o novo projeto que eu estou nutrindo, o que eu quero dar à luz, o nascimento. Então é toda essa pegada aí que vai estar bastante em evidência essa semana, tá, gurias? E olha lá no portal 6/6, na quinta-feira, que vai ser a lua nova em Gêmeos, a gente vai estar no selinho da lua galáctica vermelha, né? Que pede o quê? Purifica as tuas emoções. A lua fala muito dessa nuance da fluidez, a importância de a gente ser flexível, adaptável, moldável, né? A lua fala de inteligência emocional, tá? Percebe a água, né? Ela tem a ver com água também, com as águas universais. Percebe o quanto a água ela é moldável, né? Ela fica gasosa, fica líquida, vira gelo. Então que a gente aprenda essa habilidade da água, tá? Para não bater de frente, não ficar nadando contra a correnteza, perdendo energia, né? Vamos aprender a confiar no fluxo e seguir, né, nessa confiança, nesse estado de mais leveza. Beleza? Queridas amadas, era isso que eu queria compartilhar hoje. Como eu comentei, uma semana eletrizante. Quantos aspectos, né? Deixa eu até revisar se eu falei sobre todos, mas eu acredito que sim. Então, assim, de maneira geral, procura reavaliar o que estava se apresentando na tua vida entre junho e julho de 2022, há 2 anos atrás. Talvez o teu guerreiro interior, o teu lado masculino, ainda precisa de algum ajuste. Então lembra que eu trouxe pra gente refletir vários pontos ali
que talvez a gente ainda esteja em desalinhamento e seja isso que esteja causando conflitos na nossa vida essa semana. Né? Lembra da nossa relação com o poder, sexualidade, o teu desejo, a tua força vital, tudo que é do universo masculino, a capacidade de ação, de posicionamento, né? De lutar pelas coisas. Então percebe se isso está sendo um ponto de dificuldade para ti ou de facilidade. Então, para quem chegou agora, tá, guria? Só fazendo uma pequena revisão, a live tá muito legal. Eu trago bastante sobre esse universo de Áries e de Libra, como a gente equilibrar esses polos, né? Porque a gente tá aí com uma grande chance, né, de a gente dar um salto quântico na nossa caminhada, se a gente compreender essa harmonia da dinâmica do eu e do outro, do dar e do receber, mas de uma maneira saudável, tá? Falei ali de aspectos de manipulação, de codependência, né? De às vezes a gente querer fazer tudo para agradar o outro e acaba se perdendo de si, enfim, né? Volta lá, daqui a pouquinho eu já libero a gravação, vale a pena. Peço por gentileza que se essa mensagem vocês acham que faz sentido, que pode ajudar as pessoas que você ama, encaminha, né? Deixa aqui depois nos comentários o que mais te tocou, o que vai te ajudar daqui a pouco, daqui pra frente, a trazer mais leveza para o teu relacionamento amoroso, beleza? E aproveito para reforçar o convite, quem quiser explorar ainda mais esse universo dos relacionamentos íntimos amorosos, eu vou ter o workshop Sintonizando Almas. Descubra a alquimia dos relacionamentos através das dinâmicas da astrologia, no dia 12 de junho, dia dos namorados. Tá bom? O link já tá na bio e vai ser uma alegria ter vocês aí comigo. Arro? Amados, assim falei com muito amor. Em Lakesh, eu sou o outro você. Gratidão!